na fase anterior ao recurso de revista, né? Hoje o TST indica esse procedimento. Os TRTs têm feito, e o Rio Grande do Sul tem feito com maestria, com muita qualidade essa conciliação. Então nada mais oportuno do que termos aqui a presença do nosso querido Ricardo Fraga, né? 30 minutos, logo a seguir, quem tiver interesse, levanta a mão, as perguntas só ao final da conclusão. Com a palavra, nosso amigo Ricardo. Obrigado, boa tarde a todos, prazer, satisfação estar aqui conversando com a Mauri Rodrigues Pinto Júnior e na companhia do Ricardo Martins Costa, que é o coordenador do nossas conciliações lá no Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho sensacional, reconhecido por todos lá no estado. E também com o juiz de primeiro grau, Volney, que é o nosso número 1 em conciliações lá no estado, com um índice altíssimo, bem longe do segundo, terceiro, quarto lugar. Então, satisfação estar com os senhores e com os colegas. O que eu marquei aqui para apresentar aos senhores não tem a pretensão de ineditismo. Eu marquei como coisa boa que você faz, mas não tem a pretensão de ineditismo. É simplesmente desconhecer o que as outras regiões fazem. Desculpa, peço desculpa. Fiquei sabendo que duas questões importantes que eu vou mencionar aqui já são feitas no Paraná, não está aqui a colega, e em Campinas também. Eu passei aos senhores primeiro em forma de itens, naquele nosso grupo de WhatsApp dos gestores, e depois, bem por último, em forma de texto. A forma de texto ficou um pouquinho menos rica, porque tem alguns itens que eu não consegui transformar em texto, mas os senhores têm esta fala minha, tanto em forma de itens como em forma de texto, no nosso grupo de WhatsApp gestores. Inicio dizendo dos números nossos. Os números nossos são elevadíssimos de conciliação no primeiro grau, no segundo grau e também nos processos em fase de recurso de revista. O Ricardo Martins Costa tem acompanhado isso. Esse trabalho nos processos de recurso de revista aparece ali no site, aparece segundo grau, né, RO e segundo grau recurso de revista. No site do nosso tribunal tem esse material. A maioria dos temas que eu trago aos senhores está no nosso site. Da primeira preocupação nossa quando assumimos lá no ano passado é reunir um ícone no site do tribunal todas as questões de recurso de revista, desde aquele processo suspenso, processo BRDR, processo TST, que já estavam no site, mas esparramados. Nós reunimos, se entrar no site do Tribunal do Rio Grande do Sul, tem lá um ícone recurso de revista, e ali os senhores navegam, e os advogados navegam ali e acompanham todos os dados relevantes da revista. Por último, nós iniciamos a fazer audiências de conciliação em cidades do interior. Fomos a Passo Fundo, que é a quinta cidade mais importante do estado. Depois fomos em Santa Cruz, que é uma cidade um pouquinho menos rica, mas também importante. E em terceiro lugar fomos a Caxias do Sul. Fizemos isso de propósito, porque tinha alguns aprendizados a serem feitos. Por exemplo, em Passo Fundo, eu vou falar fora do microfone. Nós descuidamos, enviamos processos para lá e passamos para os conciliadores. Como passamos processo de revista para lá, os que não conciliaram, quando voltaram para a revista, tinham perdido lugar na fila. Então, cuidamos disso. Em Santa Cruz ou Passo Fundo, quase fizemos uma conciliação e não cuidamos que o reclamante, porque lá se dá quitação total, e não cuidamos que o reclamante tinha outro processo com outro advogado que não estava ali. E conversa vai, conversa vem, na hora de assinar, o advogado da empresa pegou vergonha e disse, não, ele tem outro processo. Aí não fizemos. Imagina o fiasco nosso, homologar um acordo e dar quitação de um outro processo com outro advogado. Em terceiro lugar, com esse e outros aprendizados, fomos a Caxias do Sul, que é a segunda cidade mais importante do estado. Aí tivemos um índice de conciliação bem mais elevado, mais de 50%. Vai a presidente, o vice-presidente, mais duas conciliações de Porto Alegre, 2 ou 3 conciliadoras da cidade. Fomos nas empresas antes, fizemos reunião com o outro colega do Eduardo Vargas,
com os advogados da empresa antes na sede do tribunal, aí em Caxias do Sul, nesse terceiro momento, tivemos um índice muito mais proveitoso. Estou dizendo isso para dizer aos senhores como é importante esse treino, esse aprendizado. Temos marcado mais 4 cidades para este ano: Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas, que são na Grande Porto Alegre, cidades importantes. Canoas é a terceira cidade do estado, e mais para o final do ano em Santa Maria, que é no centro do estado, também é uma cidade importante. Então, digo aos senhores dessas idas no interior que são importantes, não numericamente. Numa dessas cidades aqui, o número de acordos foi baixíssimo, mas alavancou o trabalho da conciliação nessa cidade. Isso é importante. A presidente e o vice do tribunal, mais servidores, quer dizer, é um acontecimento na cidade. Quer dizer, o tribunal quer a conciliação. Esta ideia nossa da conciliação em recurso de revista, lá para nós, começou este ano, em 2018. Me parece que Campinas já tinha e faz de segunda a quinta, nós fazemos só nas quartas-feiras. Quando iniciamos lá, havia aquele número de recurso de revista que nós temos, que é o maior do país. Os senhores sabem disso, está ali no site, não vou repetir aqui, mas é altíssimo. Aí fizemos conversa com advogados de reclamante de empresas, fizemos umas 4 ou 5 audiências em março e perguntamos aos advogados: processos com tema que está suspenso no TST? Não, aí já tem outro profissional contratado para acompanhar o processo. Processo que teve o acórdão ontem ou anteontem? Não, aí já estamos cansados, queremos descansar do processo. Então, de qual período? Aí começamos em março, e começou sem esses critérios que nós tínhamos escolhido. Começou só atendendo pedidos das partes e aqueles processos que têm alguma questão processual a ser resolvida, que nós temos interesse. Então fazemos isso toda quarta-feira, manhã e tarde. Eu vou para a sala de audiência, junto com a assessora, com a assistente, às vezes uma segunda assistente, fazendo conciliação em processos que estão na fase de recurso de revista. O índice é altíssimo, bem mais de 1/3, e descobrimos por último, a descoberta recente: as empresas querem conciliar naqueles que têm valor pequeno, porque facilita o funcionamento do seu jurídico. Os advogados reclamantes querem conciliar naqueles que têm valor alto, que é propaganda para o escritório. Mas se nós fizermos um movimento amplo de conciliações em processo pequeno, o advogado não se importa de conciliar em processo de pequeno valor se o colega do lado também conciliar. Então, fazendo um movimento amplo, dá para conciliar em processo de pequeno valor, que é que as empresas querem fazer e fazem com maior facilidade. Isto é um aprendizado recente. Tudo isso que você faz aqui, você vai testando. Você fez um despacho padrão em 100 processos, que selecionou, já digo adiante como é que selecionou, um despacho padrão em 100 processos. Acreditamos que esse processo atende critérios tais e tais, sugerimos advogados, propomos, tem pauta disponíveis. As petições vieram com inúmeras variantes e variáveis. Quero conciliar desde que a audiência seja na sexta-feira. Quero conciliar desde que pague moeda. A servidora passou, me deu uma tabelinha. Vamos pensar, tem que ter um formulário. Marque A, B ou C, porque senão... Às vezes a gente faz audiência porque nós selecionamos, tem uma questão processual a resolver, às vezes porque a parte pede, e às vezes fazemos audiência porque o advogado apertou o botão do quero conciliar por engano. Já teve situação. Doutor, não fui eu que marquei a audiência, nem eu, quem é que marcou? Eu, por engano, só queria ver se o botão funcionava. Nós, por último, há 2 ou 3 meses, passamos ao ICOM, aquele que você mencionou aqui, para selecionar o processo. A servidora seleciona em minutos, coloca lá 4 ou 5 critérios. Caxias do Sul, recurso apresentado após o mês tal, porque não pode ser da data que a gente já está examinando, tem que dar uma folga. Caxias do Sul, mês tal, valor da condenação próximo ao depósito recursal, só uma empresa,
coloca lá 4, 5 critérios e seleciona né, em questão de minutos, coisa que um servidor demoraria muito tempo para selecionar o processo. Aprendemos que, por nossa vontade, só quando tem uma empresa. Quando tem mais de uma empresa, não é fácil, aí eu entendo o colega de primeiro grau. Está impossível, difícil fazer audiência com mais de uma empresa. Está difícil fazer audiência com mais de uma empresa. Uma é de um período, outra é de outro período, eu quito aqui, separo, às vezes a sentença separou por período, às vezes não separou. Tá difícil, por isso que eu compreendo os colegas de primeiro grau que têm dificuldade de fazer audiência. Não é fácil. Audiência de conciliação, quando tem mais de uma empresa, não é fácil. E quando tu vai conciliar, resolveu o processo, faltou uma, continua o recurso de revista. Então, por vontade nossa, nós não incluímos. Às vezes aparece porque as partes pedem. O importante do ICOM, que nós usamos lá, é para seleção de processos e para conhecer os processos que nós temos. Para conhecer os processos que nós temos. Apenas há 2 meses, eu fiquei sabendo, eu já estou na função há 1 ano e meio, apenas há 2 meses fiquei sabendo que 1/3 dos processos que estão aguardando para recurso de revista no Rio Grande do Sul tem valor da condenação próximo do depósito recursal. Então, aquela reunião que eu fiz com os advogados que eu mencionei antes, em março do ano passado, doutor, o senhor quer conciliação, audiência em quarta-feira ou quinta-feira, se chover, pode ser na sexta, quer dizer, eu teria começado a conversa numa outra fase. Doutor, eu tenho tantos mil processos, 1/3 tem valor próximo, é marcar a audiência e liberar o valor. A minha conversa teria começado numa outra fase. Então, tem servido o ICOM para conhecer os processos que nós temos. Outro dia, uma empresa pública, a Caixa, pediu que selecionasse os que têm correção monetária. O ICOM permite selecionar o que tem correção monetária, mas não tem como selecionar o que tem correção monetária e não tem nenhum outro tema. Aí tem que ser uma outra ferramenta. Então, tem que ter aprimoramento. Como é que estamos de tempo? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Total cuidado com os advogados, porque nós nos entusiasmamos e dissemos que a gente estava fazendo inteligência artificial. Aí, advogado amigo, está fazendo, não vai me trabalhar. Não, não é isso. É uso de dados estruturados. Isso que nós estamos fazendo não é inteligência artificial. É uso de dados estruturados. Tem um vídeo que eu indico aos senhores ali de 7 minutos. É uso de dados estruturados. O computador não aprende nada, ele está só usando melhor os dados estruturados que um servidor também poderia fazer ao longo de semanas ou meses. É uso de dados estruturados. Não, 12 minutos. Quantos? 12 minutos. Tá. Já estou bem adiantado no tempo, vai sobrar tempo para os colegas. Nós usamos muito a videoconferência, aquele que você mencionou aqui hoje, o Hangout. É essa a pronúncia, Antônio? Hangout. Você usa muito, e eu trabalho em dissídio coletivo, em mediação coletiva, o que chamam de pré-processual, ajuda muito, e no individual também auxilia muito. Quando tem uma parte na videoconferência, quando tem 2 ou 3, aí já dificulta um pouco, né? Às vezes o dia eu coloquei num despacho lá de coletivo, podendo a participação ser por videoconferência, desde que uma das partes por videoconferência. Se tem as 2, fica um pouquinho mais difícil. Também dá para fazer, mas chega no final da tarde você está muito mais cansado. Então, sendo com uma parte, você sai inteiro da sala de audiência. Para essa atuação na conciliação, eu fui 7 vezes no TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Primeiro fui sozinho, depois fui com o gabinete, depois fui com os colegas de turma, quando eu estava na turma ainda, depois fui com, acho que já com o Martins Costa, que já estava na conciliação, depois fui com a presidente Vânia, e depois com um grupo maior de colegas, acho que 10 colegas, fui 7 vezes no TRF. Eles se consideram um modelo entre os tribunais regionais e federais do país. E aí que me veio na cabeça algo que senti clareza muito grande.
Aquela conciliação que eu fazia no primeiro grau, ao longo de 20 anos, era totalmente artesanal. Totalmente artesanal. O TRF toma iniciativa. O TRF, pelo menos nessas 7 visitas, eu percebi, ele escolhe os temas. Este tema está pacificado na jurisprudência, queremos conciliar. Este tema o órgão público está oferecendo pouco, não queremos conciliar. Este tema vai passar a estrada numa cidade que não deveria passar, não queremos conciliar. Este tema vai ter uma obra importante, tem que desapropriar as terras este ano, queremos conciliar. Eles tomam iniciativa, tem uma política do tribunal para conciliar. Eu me dei conta disso fazendo uma audiência, um advogado para camisa fora da calça, parecendo a barriga, né, desleixado totalmente, e disse que bom, fizemos 7 ou 8 acordos daquela obra lá. Aí eu fiquei pensando, mas o índice de acordo desta empresa é de 80%? Esta empresa está conciliando 80% só com esse advogado com a camisa. Quer dizer, a empresa estava nos usando, concilia com esse escritório e não mantém o índice de 80% com os demais escritórios. E eu me prestando para aquilo, ajudar a escolher advogado. Não é isso, nós temos que ter uma ação, nós somos atores, nós temos que dirigir a conciliação. Nós temos que escolher o que nós queremos conciliar. Enfim, é uma postura mais ativa e ao mesmo tempo de cuidado, tem aprendizados novos. Eu menciono aqui a questão das laranjas do Rogério Neiva Pinheiro. É brilhante aquele exemplo que ele dá da mãe dividindo as laranjas para os filhos. Conhecem todos? É brilhante aquele exemplo ali. Nós temos que atuar, falar e ouvir e saber o que a parte quer. Tem um livro de um juiz em Barcelona, juiz de direito, mais na questão de família, Ortuño Munhoz, Pascoal Ortuño Munhoz. O livro dele, o título é Conciliação Sem Juiz, mas ele está traduzindo para o português e por intermédio do Pepe de Minas, que é amigo dele, eu pedi que na tradução ele trocasse o título. E o Pepe, que está cuidando disso, espero que em português apareça com outro título no livro. Lembra de eu trocar o título. Porque a conciliação está fugindo de nós. Eu não vou falar contra as multas, porque eu já falei antes contra a multa. Me perdoem dizer, uma multa tumultua. E uma pergunta aos senhores. Um resumo do que nós queremos conciliar e que a conciliação é importante. Acho que tem que ser feito antes, durante ou depois da audiência de conciliação. Quem é que acha que tem que ser feita antes? Um breve discurso a favor da conciliação. Fazer antes? Durante? Um mini discurso da conciliação tem que fazer antes, durante ou depois da audiência? Penso que o ideal seria antes. Quanto tempo tem para terminar já? Não, tem tempo, 17 minutos ainda. Me perdoem dizer, em nenhum momento. Nós estamos ali para conciliar aquele caso. Tem que fazer de conta que a gente não veio aqui nesse seminário. Tem que fazer de conta que a gente nunca leu nenhum material do CNJ. Tem que fazer de conta que a gente não sabe que existe meta. Nós não estamos ali para isso. Nós estamos ali para conciliar aquele caso. Doutor, eu sei que esse caso aqui é bem diferente de todos os outros. Só nesse caso aqui vamos conciliar? É essa a nossa função ali. É para conciliar só aquele caso. Esse caso aqui é bem diferente dos outros. Vamos conciliar só neste caso? É isso o nosso papel ali. Penso eu que nós temos que entender qual é a nossa função aqui. A nossa função é continuar isto que o Código de Processo Civil fez, segundo a Constituição de 88. O processo participativo. A conciliação nossa tem a ver com o crescimento da participação das partes do processo. Há 30 anos atrás, o Antônio trazia esse debate para nós nos Conamates, aqui de Belém, do Pará e outros. Tem que trazer as partes
Isso aqui tem a ver, não é com solução do processo, aqui tem a ver com participação das partes. O Código de Processo Civil, a exposição de motivos, nos diz isso. E eu termino aqui com um texto escrito com o irmão, 60 anos em sala de audiência. 20 anos ele, que é juiz de direito, 20 anos eu, fora esse período recente, que é só a quarta-feira, e 20 anos o pai, que também foi juiz do trabalho. Então, 20 anos cada um, 60 anos em sala de audiência. Nós escrevemos um texto de 2 páginas, que está aí o link, que quando o Código de Processo Civil estava na penúltima versão, então um texto um pouquinho desatualizado, mas tentando trazer essa visão de participação. Quer dizer, o processo aponta para isso e a nossa atividade na conciliação tem a ver com isso, trazer as partes para participar da solução do caso. É isso e obrigado pela atenção.